Olá, pessoal. Boa noite. Bom, vamos dar continuidade ao estudo da Lei 8080, Lei Orgânica da Saúde, e nós vamos falar do subsistema de atenção à saúde indígena. Artigo 19A. As ações e serviços... Só um instante, pessoal. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas em todo o território nacional, coletiva e individualmente, obedecerão ao disposto nessa lei. Então, vamos lá. Observação. As ações e serviços de saúde voltados para a população indígena em todo o território nacional, coletiva e individualmente obedecerão ao que está escrito na Lei 8080. Ok? É instituído um subsistema de atenção à saúde indígena, componente do SUS, criado e definido por esta lei, e pela Lei 8.142 de 1990, com o qual funcionará em perfeita integração. Então, observação. Em relação à população indígena, nós temos um subsistema, de atenção à saúde indígena, que é componente do SUS. E que também, marque a palavra também, é criado e definido pela Lei 8.142 de 1990. Artigo 19C. Caberá à União, com seus próprios recursos, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Então, em relação ao que eu falei no inciso anterior, marque a palavra subsistema de atenção à saúde indígena. Esse subsistema é componente do SUS, Dentro do SUS você tem esse subsistema, que vai ser direcionado para atender a saúde da população indígena. Coloque como observação. Em relação ao subsistema de atenção à saúde indígena. Caberá à União com seus próprios recursos
financiar esse subsistema. É um subsistema financiado com recursos da União. Marque a palavra União. Artigo 19d. O SUS promoverá a articulação do subsistema instituído por essa lei com os órgãos responsáveis pela política indígena do país. Então, observação. Em relação ao subsistema, subsistema de atenção à saúde indígena. Em relação ao subsistema de atenção indígena, o SUS promoverá a articulação do subsistema, desse subsistema com órgãos responsáveis pela política indígena do país. Então, marque a palavra política indígena do país. Os estados, municípios e outras instituições governamentais ou não poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações. Então, em relação a esse subsistema de atenção à saúde indígena, os estados, municípios e outras instituições governamentais ou não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e na execução das ações. Marque a palavra complementarmente. Se falar supletivamente, está errado. Então, lembrando, se houver atuação dos estados e municípios ou de instituições governamentais ou não, no subsistema de atenção à saúde indígena, essas entidades poderão atuar complementarmente no custeio e na execução de ações da saúde. Parágrafo 1º. A União instituirá mecanismo de financiamento específico para estados, DF e municípios, sempre que houver necessidade de uma atenção secundária e terciária fora dos territórios indígenas. Então, observação. A União instituirá mecanismo de financiamento para os estados, DF e municípios, sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária
fora dos territórios indígenas, fora dos territórios indígenas. Marque a expressão fora dos territórios indígenas. Em situações emergenciais e de calamidade pública, a União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previsto nos planos de saúde dos distritos sanitários especiais indígenas ao subsistema de atenção à saúde indígena. Essa é uma atualização de 2020 e a gente vai anotar, ok? Então, observação. Nos casos de situações emergenciais e de calamidade pública, a União, marque a palavra União, deverá assegurar aporte adicional de recursos financeiros, né? Vamos botar só recursos. Assegurar aporte adicional de recursos não previstos. Marque a palavra não previstos nos planos de saúde dos distritos sanitários especiais indígenas. D6, né? D6. Ao subsistema de atenção à saúde indígena. Então, nos casos de situações emergenciais e de calamidade pública, a União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde. Marque a palavra de recursos não previstos nos planos de saúde dos distritos sanitários especiais indígenas, D6. Marque a palavra D6, ao subsistema de atenção à saúde indígena. Deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves das secretarias municipais e estaduais de saúde, explicitados os fluxos e as referências para o atendimento em tempo oportuno. Também é uma atualização de 2020, então vamos anotar. Deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para o atendimento dos pacientes graves das secretarias municipais e estaduais
de saúde. Ok? Então, os povos indígenas, eles deverão ser incluídos. Marque a palavra planos emergenciais. Nos planos emergenciais para o atendimento de pacientes graves, marque a palavra graves, das secretarias municipais e estaduais de saúde. Marque a palavra secretarias municipais e estaduais de saúde. Artigo 19F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para atenção à saúde indígena. Então, eu tenho que ver as condições em que os indígenas habitam, a cultura deles, né? Até para oferecer um atendimento diferenciado, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, como eu disse, né? Contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Então, marque aí como uma observação. Em relação aos povos indígenas, a atenção à saúde desses povos deve ser pautada por uma abordagem diferenciada e global. Certo? Então, marque a palavra diferenciada e a palavra global. O subsistema, artigo 19G. O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Então, observação. Em relação ao subsistema de atenção à saúde indígena. Ele deve ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado. O subsistema de dictato caput deste artigo terá como base os distritos sanitários especiais indígenas. Então, esse subsistema de atenção à saúde indígena terá como base os distritos sanitários especiais, marque a palavra especiais, indígenas. A rede do SUS deverá obrigatoriamente fazer o registro e a notificação da declaração de raça ou cor, garantindo a identificação de todos os indígenas atendidos nos sistemas públicos de saúde. Atualização de 2020. Então, vamos anotar, né? Então, em relação ao SUS, né? O SUS deverá obrigatoriamente, marque a palavra obrigatoriamente, fazer o registro e a notificação da declaração de raça e de cor, garantindo
a identificação de todos os indígenas atendidos nos sistemas públicos de saúde. Marque a palavra públicos. Então, eu quero que vocês marquem também a expressão declaração de raça e de cor, ok? Que mais, pessoal? Deixa eu ver. Parágrafo 1b. A União deverá integrar os sistemas de informação de rede do SUS com os dados do subsistema de atenção à saúde indígena. Então, é uma atualização de 2020. Então, vamos anotar em relação aos sistemas de informação do SUS. Em relação aos sistemas de informação do SUS, a União, marque a palavra União, deverá integrar esse sistema com os dados do subsistema de atenção à saúde indígena. Então, marque a palavra subsistema de atenção à saúde indígena, ok? O SUS servirá de retaguarda e referência ao subsistema de atenção à saúde indígena, devendo para isso ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS, nas regiões onde residem as populações indígenas. Então, o SUS ele tem que se adaptar àquela cultura, àquele ambiente indígena, né, onde aquela população vai ser atendida, para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminação. Então, eu quero que você anote isso também. Observação: o SUS fará as adaptações necessárias para o atendimento da população indígena em todos os níveis, em todos os níveis, sem discriminação. Sem discriminação. Marque a palavra em todos os níveis, né? Todos os níveis e sem discriminação. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com as suas necessidades, compreendendo tanto a atenção primária, secundária e terciária à saúde. Então, observação: o atendimento à saúde da população indígena
deve ser garantido, né? Deve ser garantido em âmbito local, regional e de centros especializados. Compreendendo a atenção primária, secundária e terciária da saúde. Ok. Artigo 19H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso. Então, em relação às populações indígenas, elas têm direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os conselhos estaduais e municipais de saúde. Então, marque a palavra organismos colegiados, políticas de saúde e só, né? Então, a gente sabe que as populações indígenas, elas possuem o direito de participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como, tem direito de participar do Conselho Nacional de Saúde, dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. Então, sobre a população indígena, isso é tudo o que eu tenho para dizer e que a lei dispõe. Agora, vamos falar do subsistema de atendimento e internação domiciliar. Artigo 19.1. São estabelecidos no SUS o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Observação. São estabelecidos no SUS o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
Então, pessoal, no SUS, a gente tem o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado parcial, ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. Então, vamos colocar como observação. E ela é importante porque ela é do... Não, eu confundi aqui, tá, pessoal? Então, vamos colocar como observação. Tá aqui 2002, eu li 2022, né? Já tô ficando doido. Vamos lá. No caso do atendimento... internação domiciliares. Nós temos, né, a inclusão de procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos, entre outros. Ok. O atendimento e internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares, que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Então, observação. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares, que atuarão na medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Marque a palavra equipes multidisciplinares. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. Então, essa observação é muito importante. Em relação ao atendimento e à internação domiciliar, só pode ser feito por indicação médica, obrigatoriamente, e tem que haver concordância expressa, marque a palavra expressa, do paciente e da sua família. Ok. Então, até aqui já. Vamos até o artigo 19L. Deixa eu só ver se tem muita coisa aqui. Aqui é maior.
Não, isso aqui eu vou deixar para a gente ver. Tem alguns dispositivos, né, em relação à telemedicina que são atuais, aí eu abro um novo bloco. Vamos lá. Vamos até o 19L. Do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. Então, vamos falar aqui do trabalho de parto parto e pós-parto imediato. Então, vamos falar, né, do subsistema. De acompanhamento durante o trabalho de parto e pós-parto imediato. Artigo 19J. Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permanecer. Vamos lá. Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato. Então, observação. Em relação ao SUS, seja da rede, em relação ao SUS, a rede privada e a rede conveniada, ficam obrigados tanto o SUS, a rede privada e a rede conveniada ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante. Durante todo, marque a palavra todo. Se falar só durante uma parte, tá errado. É durante todo o período de parto e pós-parto imediato. Então, marque a palavra um acompanhante e parturiente. O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente. Então, observação muito importante. O acompanhante será indicado pela parturiente. Quem vai dar a luz, né? Não é o SUS, não é a rede privada, nem a rede conveniada. É a parturiente quem vai indicar o acompanhante. Parágrafo 2º. As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos da parturiente constarão do regulamento da lei, a ser elaborado por órgão competente do Poder Executivo. Então, observação. Os direitos da parturiente
ficarão assegurados em regulamento a ser elaborado pelo Poder Executivo. Marque a palavra executivo. Executivo e regulamento. Ficam os hospitais de todo o país obrigados a manter em local visível de suas dependências aviso informando o direito da parturiente. Então, observação. Os hospitais de todo o país ficam obrigados, marque a palavra obrigados, a manter em local visível, marque a palavra visível, o direito da parturiente de estar ao lado de um acompanhante durante o trabalho de parto e pós-parto. Ok? Vamos terminar por aqui, pessoal, porque essa parte da assistência terapêutica e da incorporação da tecnologia em saúde, que é a telemedicina, a gente vai ver na próxima aula, porque os artigos, eles são tem bastante artigo em relação a esse capítulo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Só um instante. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações.